Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então à palavra de hoje. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 24. Vamos ler a palavra de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse-lhe: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Lembrando que Jesus, ele ceou com os discípulos em torno de uma mesa. Por isso que eu vou estar falando hoje sobre essa mesa, que também é a mesa da comunhão, como Paulo chamou. Mesa do Senhor, mesa da comunhão. Mas antes eu quero pensar introdutoriamente sobre tradições. As tradições familiares, elas são transmitidas de maneira consciente ou não, de forma explícita ou discreta, podem ser boas ou perniciosas. Por isso é importante que haja uma ação deliberada de desenvolver e reconhecer as tradições positivas, de modo a perpetuá-las, independente do nível social, posição geográfica ou de raças. As tradições ajudam na identidade de seus integrantes, aumentam a conexão, o compromisso e a lealdade do grupo. A cultura judaica tem o Antigo Testamento como referência que nos dá exemplos positivos e facilmente perceptíveis. Mas antes vamos definir o que é uma tradição. Tradição é o ato de transmitir ou entregar conteúdos de transmissão oral ou lendas, fatos, doutrinas, costumes ou hábitos em um longo espaço de tempo, de pai para filho, de geração em geração, segundo o dicionário da língua portuguesa. Agora, nós precisamos preservar as tradições na família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. Podemos definir cultura como um conjunto de padrões de comportamento. Um conjunto de padrões de comportamento. Faz parte das tradições familiares, os rituais, as comemorações, os eventos importantes promovidos na família. Toda família, independente do nível financeiro, tem suas tradições, seja um ritual que acontece todos os dias ou apenas nas férias, uma vez no ano. A família cristã precisa, como nunca, olhar para a palavra e procurar desenvolver tradições dentro da sua cultura. E essas tradições que nós desenvolvemos dentro da cultura da família servem para quê? Para a preservação dos valores, da unidade da família. Stephen Covey, no seu livro Os 7 Hábitos das Famílias Muito Eficazes, escreveu algo interessante. As tradições nos ajudam a compreender quem somos. As tradições nos ajudam a compreender quem somos. Que somos parte de uma família que constitui uma unidade forte, em que nos amamos mutuamente, que respeitamos e honramos uns aos outros, que comemoramos o aniversário de cada um e os eventos especiais e criamos memórias positivas para todos. Criamos memórias positivas para todos. As tradições variam de acordo com a cultura, posição geográfica ou simplesmente de uma família para outra. No Brasil, a comemoração do Natal, enquanto festa que reúne a família, é muito forte e bem estabelecida, enquanto que nos Estados Unidos da América, a festa de ações de graças é que tem estas características mais fortes.
Se um brasileiro passa o período da festa de ações de graça sozinho, ou em outra atividade, não sentirá muito, pois não faz parte da sua bagagem de tradições separar aquele período para encontrar-se com a família. Assim, cabe aos pais selecionar os eventos locais e dar a eles importância e frequência, pois somente com a repetição aquela ocorrência pode ser elevada. Agora, tudo isso eu estou falando para chegar na tradição de sentar à mesa com a família todos os dias. Quais são os benefícios das tradições? Primeiro, as tradições nutrem nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e senso de propósito da família. Segundo, por meio das tradições, reforçamos a conexão da família. Terceiro, por meio das tradições, proporcionamos uma sensação de integração e amparo e compreensão. Quarto, por meio das tradições, nos comprometemos uns com os outros. Isto porque todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós sozinho. Quinto, por meio das tradições, expressamos e mostramos lealdade uns aos outros. Sexto, por meio das tradições, pais e filhos renovam a energia emocional, o que constitui um elo positivo com o passado. As tradições têm a ver com a identidade da família e são fundamentais para manter a família unida. Agora preste atenção. Por que Israel tem uma cultura milenar? Por que Israel preservou essa cultura há milhares de anos? Porque eles levam muito a sério tradições. Por exemplo, uma tradição judaica, o sábado, instituído como mandamento em Êxodo 20, verso 8, deve ser observado como um período de descanso em que os trabalhos cotidianos eram proibidos, bem como as atividades comerciais. Neemias capítulo 13, eles não abrem mão do Shabá. É tão interessante que quando eu estive em Israel, fiquei hospedado em um prédio lá no dia de sábado, e eles nem o botão do elevador eles apertam. O elevador é programado para parar nos andares sozinho, porque nada daquilo que produz faísca pode ser feito. A sinagoga é o local de culto dos judeus, que teve origem a partir do exílio babilônico, com a destruição do templo de Salomão e término dos sacrifícios. Como não era possível o culto no templo, com os rituais levíticos, um local de culto onde a ênfase era dada aos estudos das Escrituras, substituiu a antiga e estabeleceu um sistema em que a cultura e a religião judaica pudessem permanecer. Na época de Jesus e dos apóstolos, cada cidade, não apenas na Palestina, mas entre os gentios, se tivesse um considerável número de habitantes judeus, tinha pelo menos uma sinagoga. Era então uma assembleia de judeus formalmente reunidos para oferecer orações, escutar leituras e exposições das Escrituras todos os sábados e dias de festa, quanto às construções onde aquelas assembleias judaicas solenes eram organizadas. A mezuzá. Então nós já vimos sábado, já vimos a sinagoga como tradição, e aí tem a mezuzá. Mezuzá no hebraico é umbral. Eu trouxe até trouxe várias mezuzás lá de Israel. É uma peça que contém dentro um texto de Deuteronômio escrito, e que eles colocam dentro desta peça e fixam essa peça no umbral da porta. É o nome de um mandamento da Torá que ordena que seja fixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, conhecido como claf, que também as duas passagens da Torá, que contém as duas passagens da Torá, que ordenam este mandamento, que é Shema e Ve'ayah. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 9, e 11, do capítulo 13 ao 21. A mezuzá deve ser afixada no umbral direito de cada dependência do lar,
sinagoga ou estabelecimento judaico como lembrança do Criador. Deve ser posto a 7 palmos de altura do chão, apontando para dentro do estabelecimento com a extremidade de cima. Os judeus costumavam beijar a mezuzá toda vez que se passa pela porta, para lembrar das orações que estão contidas ali dentro e os princípios do judaísmo que elas carregam. Um dos objetivos dessa tradição é nunca esquecer da palavra do Senhor. Então, fixava no umbral da porta, dentro tinha esse texto da Torá, e toda vez que passava, inclusive os judeus ainda ortodoxos, eles passam, bate assim na mezuzá e beija, certo? É uma tradição. Uma outra tradução é o kippar. Quantos já viram um judeu com aquele chapeuzinho assim na cabeça? Levante a mão assim. Aquilo chama kippar. É a cobertura usada na cabeça dos homens e instituída nos tempos do Talmud, aproximadamente no 2º século. A primeira menção foi no Tratado Sabático, que trata do respeito e temor a Deus, e significa também um sinal de humildade do ser humano consciente daquele que está acima de todos, ou seja, o judeu coloca o kippar para lembrar sempre que sobre eles há um Deus soberano. Inclusive, quando você vai em Israel, para você orar lá no Muro das Lamentações, eles te dão um kippar para você colocar. Quando você vai visitar o túmulo de Davi, eles te dão um kippar para você colocar, certo? E é para você lembrar sempre que sobre você existe um Deus. A festa dos tabernáculos também é uma tradição. Levíticos capítulo 23, durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos e árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez que o povo morasse em cabanas quando os tirou do Egito. Uma tradição, e eles fazem isso até hoje. Outra tradição importante, a circuncisão. A circuncisão. Gênesis capítulo 17. Foi primeiramente estabelecida como sinal de aliança entre Deus e Abraão, estendendo-se a toda a sua descendência. Interessante. Essa é uma tradição judaica também. Outra tradição importante para os judeus, a restrição de muitos alimentos. A restrição de muitos alimentos. Levíticos capítulo 11, como carne de porco, o judeu não come. Crustáceos também não comem. Algumas aves, o judeu não come. Além de muitas outras tradições. Há um ditado que diz, você é o que você come, e em parte faz sentido. Cada família tem a sua tradição à mesa. Cada família tem sua tradição à mesa. Especialidades culinárias, sobremesas e pratos especiais constituem uma tradição familiar. E é interessante que no norte existe uma tradição familiar na mesa ali, certo? Em termos de alimentação. No nordeste existe uma outra tradição. Lá no sul é uma outra tradição. Aqui em Minas Gerais é uma outra tradição. Então cada família tem a sua tradição. O padrão do que é servido à mesa define a saúde e a aparência da família. Isso tem a ver com tradição. Ainda que não mais consideremos um alimento puro ou impuro por questões cerimoniais, devemos sim buscar uma dieta saudável que faça com que os corpos sejam fortes e prontos para o serviço do Senhor. Algumas tradições importantes que devem ser preservadas na família, sempre. Sabemos que cada família tem sua própria cultura. Porém, algumas tradições são imprescindíveis dentro de qualquer cultura familiar, principalmente para nós que vivemos no Ocidente. Por exemplo, meus pais, apesar de não terem um conhecimento psicossocial da importância de muitas tradições, nos deixaram um legado que tem contribuído bastante na construção da nossa cultura familiar. Vejamos, então, algumas tradições que devemos preservar. A mesa. A mesa das refeições na família. Na cultura judaica,
A mesa não era apenas um móvel de enfeite, mas era como um altar em torno do qual a família se reunia. Salmo de número 128 diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo terá bem. E a tua mulher, como videira no interior da sua casa, será como videira no interior da sua casa, e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A crise na família passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa das refeições. Presta atenção, a crise de uma família ou das famílias passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa das refeições. Uma pesquisa afirma que neste ano, na Inglaterra, as lojas de móveis constataram um crescimento na venda de mesas de escritório em torno de 40%, enquanto que a venda de mesas de jantar caiu 8%. O número das famílias na Inglaterra que já não tem mesa de jantar é de 25%. No Brasil, 40% das famílias não participam do jantar juntas. 40% das famílias no Brasil não reconhecem o valor da mesa. No Brasil, 70% das famílias fazem refeição ou com a televisão ligada, ou com o iPad ligado, ou com o celular ligado. 70%. Porque um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir o significado da sua importância. Por quê? Por que um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir para todos da casa a importância e o valor de se sentar em torno da mesa? Porque a mesa é um lugar de muita importância na construção da cultura nutridora de uma família. A mesa é muito importante, presta atenção, a mesa é um lugar de muita importância na construção da cultura nutridora de uma família. Em primeiro lugar, a mesa é um lugar teológico. A mesa é um lugar teológico. Porque foi a partir desses encontros na mesa que o meu Pai revelou Deus para nós. Foi a partir desses encontros em torno da mesa que o meu Pai compartilhou sobre Deus para todos nós. É o lugar onde Deus é revelado e aonde se revela Deus. Por isso que o diabo quer nos tirar da mesa. É na mesa onde a família se reúne que Deus se revela e se revela a Deus. Nenhum outro lugar e momento é tão oportuno para a revelação do caráter de Deus na família do que este, quando todos estão sentados em torno da mesa. Segundo, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa não é só um lugar teológico. A mesa é um lugar de comunhão. Comunhão é relacionamento íntimo, é troca de experiências no cotidiano, é prazer de estar junto. A mesa é um pretexto para que a família se veja e se comunique enquanto se alimenta. Então não é um lugar apenas de nutrição do corpo, é um lugar de nutrição da alma. Não é um lugar só de nutrição do corpo e da alma, mas também é um lugar de nutrição do espírito.
Em terceiro lugar, a mesa é um lugar de celebração. Repete comigo, lugar de celebração. Cabe ao pai de família ressaltar as bênçãos da vida, no cotidiano, no dia a dia, e ainda transformar os acontecimentos especiais em festas e realizadas à volta da mesa. A mesa não é só um lugar teológico. A mesa não é só um lugar de comunhão. A mesa não é um lugar só de celebração, mas a mesa também é um lugar de discipulado. A mesa é um lugar de discipulado. É na cortesia de passar um alimento, de repartir um alimento raro, de servir uma bebida. O ensino pode acontecer, mas o momento é adequado a tratar de qualquer assunto que seja necessário. Vale a ressalva de que deve-se evitar tratar com frequência de assuntos tensos que podem estragar a refeição dos demais. Ou melhor, eu sempre aconselho que o horário do almoço é sagrado, o horário do jantar é sagrado, o horário daquele café delicioso da manhã é sagrado. Eu penso que não é o melhor lugar para conversar assuntos estressantes. Não é o melhor lugar para discutir sobre assuntos que provocam no outro uma tempestade emocional. Eu acho que o momento em que a família senta à mesa, esse momento tem que ser preservado como um momento de paz, de comunhão, de alegria, de discipulado, de boa conversa. Esse é o momento que a gente deve preservar a todo custo. Me lembro de um pai que vivia dizendo para o filho que tinha problema de coordenação motora. Esse filho precisava de ajuda médica, mas o pai, talvez na sua ignorância, nunca se atentou para isso, e ele ia se alimentar à mesa, e ele deixava cair comida no chão, e ele vivia dizendo para o filho: seu porco, come direito, seu porco. Essa é uma palavra que um pai nunca deveria dizer a um filho, porque ela tem o peso de uma praga, ela tem o peso de uma maldição. E esse pai sempre dizia: seu porco, na mesa, seu porco. Que clima, que ambiente, que falta de bom senso, de respeito. Até que um dia, esse pai estava comendo com o filho, e o filho deixando cair no chão a comida por causa do problema, e ele foi chamado para resolver um problema. E aí ele disse assim para o filho: seu porco! E levantou da mesa e foi atender alguém que eu havia chamado. 40 minutos depois ele volta. Quando esse pai voltou, diz a história que um demônio havia possuído aquele menino. E agora aquele menino tinha jogado toda a comida no chão, e com uma expressão facial de porco, e rosnando como porco, de 4, ele comia a comida no chão como lavagem, como um porco estivesse comendo. Palavras de um pai são decretos sobre a vida de um filho. Palavras de um pai pode ter o peso de uma maldição na vida de um filho. Preste atenção, aquele pai deu legalidade no mundo espiritual para que o seu filho fosse possuído por um espírito demoníaco. Quando a família está à mesa, não é momento de falar alguns assuntos que não são pertinentes àquela hora. Mesa deve ser um lugar de bênção, lugar de ser abençoado e lugar de abençoar. Por isso que a mesa é o lugar de discipulado. Eu ensinei o Pedro muitos na mesa. Eu ensinei a Letícia muito na mesa. Eu ensinei o Douglas muito na mesa. E eu fui ensinado muito na mesa. E até hoje, mentoria. Eu chego para o pastor Anderson e digo: pastor Anderson, vai almoçar comigo amanhã. E aí acontece um discipulado, uma mentoria na mesa.
Quantas vezes eu chamo alguém para almoçar comigo e a gente transforma a mesa num lugar gostoso de discipulado, de troca de experiência, de mentoria. Mesa tem que ser esse lugar de discipulado. A mesa não é apenas um lugar teológico, a mesa não é apenas um lugar de comunhão, a mesa não é apenas um lugar de celebração, a mesa não é apenas um lugar de discipulado, mas a mesa é um lugar de unidade. Seja uma mesa redonda ou retangular, ou até mesmo aqueles que estão à sua volta podem, ou melhor, seja uma mesa redonda ou retangular, aqueles que estão à sua volta podem dar as mãos e formar um círculo onde todos estão no mesmo nível, comendo o mesmo alimento e com o mesmo objetivo, porque em torno da mesa há uma unidade de propósito ali. Então, mesa também é lugar de unidade. E eu trouxe esta tradição da casa dos meus pais. Preste atenção que a tradição são estes bons costumes que passa de pais para filhos, de pais para filho, de pais para filho, como aconteceu lá com os judeus desde Moisés. Sábado, quipá, mezuzá, festa dos tabernáculos, foi passando de pais para filho, de pais para filho, de pais para filho. Preste atenção, por favor. Está provado estatisticamente. Casais que fazem as suas refeições à mesa são mais felizes e têm um casamento mais saudável. Está provado estatisticamente que filhos adolescentes que comem com os pais à mesa têm menos problemas com drogas e vão melhor na escola. Está provado estatisticamente que filhos que se alimentam com os pais à mesa se alimentam de forma mais nutritiva. Está provado que as famílias que valorizam a importância da mesa são famílias mais saudáveis. Está provado que em uma casa onde a mesa é levado a sério, como ponto de encontro, como centro das emoções, como um altar, essas famílias experimentam uma qualidade de vida muito melhor do que aquelas que não se assentam à mesa. E é interessante que a Rosana, que vai estar conosco quarta-feira dando alguns testemunhos, ela diz que lá na igreja, na nossa igreja, na Praia Grande, eles passam o curso 8 semanas para transformar sua família. E uma das palestras que eu dou é essa palestra sobre a mesa. E naquela aula da mesa, então, cada marido pede para a esposa, é tarefa para casa, pede para a esposa o que ele quer comer na mesa. E ela diz que algumas pessoas que estão chegando na igreja, fazendo o curso, quando chega a semana para fazer essa tarefa de casa, a esposa preparando o que o marido pediu para que todos se sentem à mesa, diz que algumas pessoas estranham. Sabe por quê? Porque elas não têm mesa de almoçar em casa, jantar em casa. Ela contou a experiência de um casal, de uma família, que em fazendo o curso, quando chegou na hora da lição de casa, eles tiveram que comprar uma mesa. Porque há anos não sentaram mais à mesa. E aí chamaram os pais, que me parece que há 20 anos não sentava à mesa com eles. Preste atenção. E quando a esposa preparou a comida, colocou na mesa e todos sentaram, inclusive os pais, diz que foi um momento tão extraordinário, foi um momento tão sobrenatural, que a partir desse jantar, a partir desse momento, desencadeou um avivamento na família.
Um avivamento. A família começou a ser curada. E agora eles começaram a sentar à mesa, valorizando esse tempo das refeições. Gente, mesa. Veja como está na Bíblia. Mesa dos pães da propiciação. Veja como está na Bíblia. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Aí vem Paulo, chama a Santa Ceia de mesa do Senhor, mesa da comunhão. Você lê capítulo 11, Jesus está ressuscitando Lázaro, mas quando chega no início do capítulo 12 do Evangelho segundo João, aonde é que Jesus está? Jesus está sentado à mesa com Lázaro ressuscitado, comendo. E aí quando você vai para Apocalipse capítulo 3, verso 20, você lê assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, vou sentar à mesa com vocês e vou cear com vocês. Jesus quer sentar à mesa conosco. Preste atenção, esse é o momento de celebração da presença dEle. É quando a gente ora reconhecendo que tudo vem dEle e tudo é para a glória dEle. É quando a gente fala sobre as maravilhas que Ele tem operado em nossa casa. É quando a gente compartilha os testemunhos. Quantas vezes nós terminamos um SOS, vamos para casa, e a gente senta à mesa com o pastor Paulo, a Rosa e a Cláudia, e a gente começa a falar das maravilhas do Senhor em torno da mesa. Dá para você entender porque o diabo quer tirar a mesa e quer tirar nós da mesa? Agora preste atenção, eu trouxe isso da casa do meu pai. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus Radical. Meu pai era radical, gente. A mulher não podia cortar cabelo, não podia mexer nas sobrancelhas, não podia passar batom, não podia depilar as pernas. Que coisa horrorosa. Meu pai era radical. A gente não podia jogar bola e não podia torcer para os times de futebol, nem para o Corinthians, nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo. Estou lembrando aqui de alguns jovens que faziam parte de uma igreja assim radical, onde tudo era proibido, não é? Aí, segunda-feira, os quatro estavam conversando assim, atrás de um muro, assistindo escondido futebol, não é? E estavam discutindo. Você viu só que jogada do Santos? Inclusive, parece que eu ouvi falar que o São Paulo, não é? Ganhou de 3 do Corinthians. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Tem corintiano aqui? Levante a mão assim, por favor. Vocês precisam se converter. Nós vamos fazer um culto de libertação qualquer dia aqui. Brincadeira, gente. Brincadeira. Agora, presta atenção. E os jovens conversando lá, não é? Você viu só que jogada do Santos, rapaz. Que nada, quem jogou muito foi o São Paulo. O outro, a semana passada, foi o Corinthians que deu um show. Aí o outro, não, é o Santos, não é o Corinthians, não é o São Paulo. Aí o pastor ficou atrás do muro assim, ouvindo. Falou, esses meninos estão desviados. Aí ele chegou assim, ei, que história é essa? Vocês estão desviados. Torcendo para time de futebol. O mais esperto disse, não, pastor, é que o senhor não ouviu direito. Nós estamos conversando aqui sobre as cartas que os santos, que o São Paulo escreveu para os santos da igreja de Corinto. Está tudo na Bíblia, pastor. São as cartas que São Paulo escreveu para os santos da igreja de Corinto, não é? E eles se saíram bem, né? Está que nem aquele irmão novo convertido que estava pintando a igreja, e aí na escada lá pintando, ficou com a saudade daquele tempo, né? E começou a cantar assim, no rio de Piracicaba. O pastor disse, que isso, irmão? Foi lá que eu me batizei. Esse pessoal não é fácil, não é verdade?
E meu pai era muito radical. Então, por que meu pai era muito radical? Na nossa casa nunca teve televisão, nem preto e branco. Na nossa casa era proibido assistir televisão. Meu pai era tão radical, gente, que quando ele ia visitar uma pessoa que tinha televisão, ele sentava de costas assim, ó. Que ele falava que era a caixinha do diabo. Era o caixote de Satanás, não é? Isso ficou tão impregnado em mim que quando eu comprei minha primeira televisão, eu fiquei 15 dias sem dormir. Falei, meu Deus, meu pai deve estar lá em cima assim, preocupado comigo, não é? E tal. Mas é que meu pai foi ensinado assim também. E o problema não é a televisão, o problema é como você usa e como qualquer outra ferramenta, não é? A faca pode servir para cortar uma carne num churrasco como para matar o outro. Não é a televisão, mas é como você usa esse instrumento, como você usa essa ferramenta. Então nós não tínhamos televisão. Era proibido, nós não tínhamos televisão. E na minha casa também era proibido comer com o prato na mão em qualquer outro lugar. Tinha uma mesa grande, porque nós éramos em 9 filhos, uma mesa grande. E em casa tinha um ritual. Minha mãe preparava a comida, arrumava a mesa, colocava tudo na mesa, aí ela chamava meu pai, Zico, a comida está na mesa. Aí os filhos sentavam em torno e ele tinha aquele lugar da cabeceira, que era o lugar do sacerdote. Ele não sentava em outro lugar, era só ali, não é? Aquele lugar era dele. E aí todos sentavam e ele orava. E eu me lembro como se fosse hoje, todos nós sentados e ele orando. E ele orava. Isso sempre, né? Orava, não tomava café sem orar, não almoçava sem orar, não jantava sem orar, não tomava um chá sem orar, orava. E aí, no final da oração, ele sempre terminava assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Isso era um ritual, não é? Agora, vocês imaginam eu, meus irmãos, ouvindo isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo dia, de manhã, à tarde, à noite, no final de semana, terminava como? Diga comigo, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados. Em nome de Jesus, amém. Isso era todo dia, gente. Isso é uma lavagem cerebral santa, não é? Mas é tradição. É repetição, é para passar de pai para filho. É o que o judeu faz até hoje, abençoando seus filhos. É tradição. E meu pai repetia: almoço, abençoa a mesa das viúvas. Terminava assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. Jantar, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. Café, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. Quando eu fui orar a primeira vez na casa do meu tio, eu ainda era adolescente, quando eu fui orar a primeira vez, como é que vocês acham que eu terminei? Aquilo estava impregnado em mim, gente. Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, amém. Casei. Cheguei na minha casa, isso estava aqui dentro. A gente não come na sala. A gente não come no quarto. A gente come na mesa. Aí a Rose vai lá. Isso já começou na lua de mel, até brinco. A Rose tem uma mão muito boa para cozinhar. E como a nossa lua de mel foi bem simples, não tinha dinheiro para comprar filé mignon, picanha, deu para comprar pimentão e carne moída. Gente, a Rose sabe fazer um pimentão recheado no molho, que toda vez que eu como esse pimentão que ela faz, eu fico com vontade de namorar à noite, porque eu lembro da lua de mel. Ai, isso é tradição também. Isso é tradição também. Não é? E já começou na lua de mel, ela preparando aquele pimentão delicioso, recheado com carne moída. E aí ela preparou, mesmo ritual, preparou, eu ajudei a fazer alguma coisa lá, colocamos na mesa bonitinho, agora a gente senta à mesa. E isso é até hoje. Isso é até hoje. Na minha casa sempre foi proibido. Pergunta para os meus filhos, até hoje, nós não almoçamos com o prato na mão na sala. Não almoçamos no quarto,
Não, até hoje na minha casa, isso é tradição. Almoço, todos à mesa que estão em casa. Jantar, estão em casa, todos à mesa. Café, estão em casa, todos à mesa. Aí o Douglas casou. Vai lá na casa do Douglas e vê como é. Levaram para a casa deles a tradição. Às vezes, quando a Valéria fotografa, e é interessante que outro dia eu vi a Valéria arrumando a mesa como se fosse receber o presidente da República. E, no entanto, era para eles fazer a refeição. Porque o melhor da sua casa tem que ser para a família. Que história é essa? De você deixar aqueles talheres que você ganhou. Tem gente que não usou o talher que ganhou há 20 anos atrás de presente de casamento, pô. Tem gente que não usou ainda aquelas peças de porcelana que ganhou de aniversário há 10 anos atrás. Ah, não, quando chegar alguma pessoa importante em casa, eu preparo a mesa de forma diferente. Não, a pessoa mais importante da sua casa é teu marido. A pessoa mais importante da sua casa é a sua esposa. A pessoa mais importante da sua casa são os seus filhos. Prepare a mesa de uma forma extraordinária. E quando o seu marido chegar e perguntar, tem visita hoje aqui? Você vai responder, não tem visita, mas tem vocês que são as pessoas mais importantes desta casa. O melhor da família tem que ser para a família. Quantos me entendem? Digam amém. Quantos estão prontos para fazer uma mudança radical na sua casa? Levante a mão assim, por favor. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Então vou dar uma lição, uma tarefa para casa hoje. Quantas esposas estão aqui? Levante a mão assim. Todas as esposas. Pergunte para o seu marido, o que você quer comer nesta semana? Pergunte para o seu marido, o que você quer comer nesta semana? Eu vou falar para a Rose, eu quero comer pimentão recheado esta semana, não é? Pergunte para o seu marido o que ele quer comer nesta semana. E marque nesta semana um dia para o jantar. E nesse jantar você vai surpreender seu marido e sua família. E nós vamos começar então esse trabalho do poder curador da mesa. Se vocês me entenderam, digam amém. E aí, se você achar interessante, nesse jantar, convide os pais dele ou seus pais, se você achar importante. E que este seja um tempo de restauração de uma tradição que pode ser o início de um processo de cura e de avivamento na sua casa. Quantos me entendem? Digam amém. E dependendo do dia, se você me convidar, eu vou lá jantar com você também. Eu já vou avisar, eu vou estar aqui na quarta-feira, na reunião aqui. Mas, poxa vida, é uma pena que a semana eu não vou estar toda semana aqui, senão ia dar o dia que eu vou estar aqui para me jantar com você. Mas eu vou ver a semana que eu vou estar aqui, eu vou anunciar aqui. Quem me convidar... Você nunca me convidou, irmão, para jantar na sua casa? Você tem que me convidar para ver como é que é a sua mesa lá. Entendeu? Mas vai haver oportunidade. Como eu também quero te convidar um dia para ir na minha casa. Repete comigo, mesa é o centro das emoções de uma família. Diga, mesa é lugar teológico. É lugar de discipulado. É lugar de comunhão. É lugar de perdão. É lugar de encontro que faz bem. Repete comigo, eu decido que a partir de hoje, na minha casa, ninguém mais vai comer fora da mesa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje,
Meus filhos também oram. No final dizendo, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados. Aí um dia um pastor me perguntou, interessante, o senhor já reparou na Bíblia como Deus trata as viúvas, os órfãos e os mais necessitados? Eu disse, eu nunca fiz isso porque reparei na Bíblia. Eu fiz mais por causa dos meus pais. Mas você me chamou a atenção que realmente Deus tem uma atenção toda especial na palavra quando se trata de viúvas, de órfãos e dos necessitados. Então, quando você ora assim, na verdade, você está fazendo aquilo que faz o coração de Deus sorrir. Você está lembrando daqueles que Deus jamais esquece. Viúvas, órfãos e necessitados. Quantos podem dizer amém? Agora, quantos de vocês querem levar muito a sério? E eu vou orar por todas as esposas que vão estar preparando a mesa para a família nesta semana. Então vem aqui na frente, todas as esposas que estão dispostas a preparar a mesa para a família esta semana. Vai ser um momento especial, vai ser um momento extraordinário, você vai escolher o dia, e isso vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Muito bem. Agora olha, capricha lá, irmã. Porque eu vou chamar pelo menos 4 irmãs domingo à noite, ou 4 maridos para dar o testemunho. Então você capricha, porque eu posso chamar o seu marido, ó, vem dar o testemunho aqui. O que a sua esposa fez que te surpreendeu lá? Certo? O que a tua esposa fez que surpreendeu lá? Certo? Vai ser muito legal. Eu quero crer que nós estamos resgatando algo que é muito importante para a saúde da família. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Vamos orar? A mulher pode ser aquela que transforma a casa na extensão do céu, como uma extensão do céu. A mulher pode ser aquela que transforma a casa no melhor lugar do mundo para estar. Não é por acaso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que esse espírito de sabedoria possa dominar sua mente e seu coração, irmã. E que o que vai acontecer nesta semana seja o início de algo extraordinário que a sua casa vai experimentar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Deus da família, Deus do casamento, Deus das tradições familiares, Deus que orientou os autores, os escritores da Bíblia, porque tu és o autor, os escritores da Bíblia, para deixar tradições muito claras dentro da cultura judaica, para que aquela cultura não morresse e para que aquele povo fosse saudável e vivesse debaixo da tua bênção. Pai, que as tradições familiares, que são tão importantes, aquelas positivas, edificantes, possam ser preservadas. Nós ministramos sobre o poder da mesa, o poder curador da mesa, ou seja, o fato de sentarmos em torno da mesa, conscientes da importância desse tempo com qualidade, vivido em família. Pai, nós cremos que essa tradição é tão importante, porque a tua palavra está cheia de registros, de coisas extraordinárias que aconteceram em torno da mesa, porque é sentados à mesa que nós aprendemos mais sobre o teu caráter com aqueles que conhecem bem a ti. É em torno da mesa que ensinamos os nossos filhos, é em torno da mesa que aprendemos uns com os outros, é em torno da mesa que celebramos a vida, que celebramos a comunhão.
Pai, que as tuas filhas nesta semana sejam instrumentos de bênção, contando com o auxílio dos filhos, com o auxílio dos maridos, que elas surpreendam, que elas sabiamente façam aquilo que vai marcar a casa, que vai marcar a família. Eu peço a tua bênção sobre cada casa, cada família, e hoje de maneira muito especial sobre estas mulheres que aqui vieram respondendo positivamente a um chamado para ser agente de transformação dentro da casa, que sejam cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, de discernimento. Pai, no nome de Jesus nós abençoamos a todas elas. Amém e amém. Dê um abraço em 10 pessoas e diga: olha, nunca mais sua casa vai ser a mesma a partir de hoje. Nunca mais. Deus abençoe. Podem sentar, queridos.